Pois é, agora o verso 11 me assustou um pouco, viu? Quando fala temor, tremor, Deus parece uma figura assim assustadora. Devemos ter medo mesmo? Qual a razão então de estar essas palavras aqui assim? De fato, o texto enfatiza, né, o temor e o tremor e até relaciona isso com adoração. Olha, pastor Alberto, a grande questão é que normalmente nós vemos as pessoas associarem a palavra medo, temor com aspectos negativos. É até interessante que todo mundo fala que não quer chegar perto de um Deus, né? Que tenha qualquer possibilidade de nos encher de medo. A sociedade hoje tem medo do medo e mesmo assim anda vendo filme de terror o tempo todo, né? Muito engraçado isso. Mas a verdade é que Deus, pelo seu poder, Deus pela sua grandiosidade, pela sua, como os teólogos gostam de dizer, né, infinita distância qualitativa entre nós e Ele, a presença de Deus causa em nós um santo temor, é um medo que não é um pavor de sair correndo, mas é um respeito reverente e extremamente profundo. Então, nesse sentido, não é que Deus seja assustador, Deus inspira uma santa reverência. Essa que é a ideia. Quando você se aproximar para adorar a Deus, você vai ter aquela sensação, né, de grandiosidade e poder tremendos que lhe trará esse santo temor no coração. Tá certo. Agora, olhando essa grandeza desse Rei dos Reis, esse esplendor todo que o Salmo transmite, eu li logo nos primeiros versículos que as nações, os reis, os reinos, vão rejeitar esse rei. Isso é possível? É assim mesmo? Olha, o contexto da elaboração do Salmo, ele evoca o que acontecia no Antigo Oriente, quando uma nação poderosa tinha um rei coroado, todo mundo que estava debaixo dessa nação tinha, né, a sua oportunidade de fugir e sair correndo. Era a coroação do novo rei, a possibilidade da revolta, né? Porque a pessoa está entrando agora, vamos ver se a gente consegue escapar do domínio. Então, o pano de fundo é esse, é exatamente de rejeição. E, de fato, o que o texto está dizendo é que os povos rejeitam o governo de Deus. Os povos rejeitam a direção de Deus, mas isso de nada vai adiantar, porque essa rejeição tem a ver com uma tentativa de estabelecer um governo humano, um governo baseado nos princípios do homem sem Deus. Tanto é que o próprio Jesus, quando esteve entre nós, foi muito rejeitado e não foi compreendido nem aceito. O Rei dos Reis foi rejeitado pela maioria daqueles que o conheceram. Portanto, esse elemento é uma realidade. No entanto, que o texto diz que apesar dessa tentativa pecaminosa de, como um jumento, né, selvagem, dando coice para tudo quanto é lado, querendo escapar do domínio divino, isso de nada adiantará, porque o Rei dos Reis para sempre reinará. Obrigado, Saião. Eu estou cada vez mais convencido que o livro de Salmos é rico em teologia também. E você que está nos acompanhando, fique ligado, o professor Saião tem uma palavra para você. Hoje no Rota 66 nós estudamos o Salmo 2, sim, o Salmo 2, quando falamos sobre o Rei dos Reis. Você acompanhou conosco a promessa do reinado perpétuo e permanente do Rei dos Reis e a rejeição humana, a rejeição daqueles que não concordam com o governo divino e com o governo do Rei dos Reis. E que lição nós temos aqui para a nossa vida do cotidiano? Com certeza você já viu várias vezes, talvez um animal bravo, um cavalo nervoso ou uma espécie de animal que não aceita, que é indomável. Infelizmente, muitas pessoas são semelhantes a este comportamento na hora de conduzir a sua vida. Eles são rebeldes, eles pulam para o lado, pulam para o outro e acabam prejudicando a sua própria vida. Você aí que me ouve, preste atenção, você não é o centro do mundo, você deve entender que Deus é o Senhor, que Ele é o Rei, Ele te deu hoje o dia de vida e de bênção. Portanto, aprenda a grande lição, não seja rebelde,
aceite o grande rei com toda submissão. E termina aqui o programa Rota 66 de hoje. Eu, Beltrão, agradeço a sua audiência e os trabalhos técnicos de Paulo Batista. Você é meu convidado para o nosso próximo encontro nessa sintonia e horário. E visite o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor.